Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Meu nome é Neura sim, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E hoje eu achei que, mas não mais, nós estaríamos encerrando a trilogia do Homem Moderno Frustrado, que acaba resolvendo tudo com violência, mas tem mais um. O primeiro foi Clube da Luta, o segundo foi A Psicopata Americano, e hoje a gente vai falar sobre Dia de Fúria. Mas eu esqueci de Taxi Driver. Taxi Driver também é a história do homem frustrado que recorre à violência. Então vai ser uma quadrilogia que vai acontecer, eventualmente falaremos de Taxi Driver também. Mas hoje é Dia de Fúria, que é um filme que eu nunca quis assistir. Nunca tive vontade. Eu lembro que ele passava muito no Cine Espetacular, que é o do SBT, na terça-feira. Eu odiava quando passava. Quando falava aquele comercial, eu falava, tanto filme legal, vai passar esse filme de fúria, de Dia de Fúria. E eu não tinha muita certeza sobre o filme até a hora que eu assisti. E eu fico muito feliz de ter assistido, porque o filme é incrível. Ele é incrível em vários níveis diferentes. Ele fala muita coisa de muita coisa. E mesmo eu falando do filme pra você, eu acho interessante que você procure assistir também. Por quê? Porque o diretor, eu nunca tinha pensado muito sobre o Joel Schumacher, que é o diretor. Mas ele faz uma coisa que eu achei interessante, que ele usa tudo que tá acontecendo no filme pra contar uma história. Os outros diretores fazem isso? Fazem. Mas o Joel Schumacher, igual o Garotos Perdidos, que é o filme que a gente fez semana passada, ele coloca a cidade quase como se fosse um personagem na história. Ele fez isso em Garotos Perdidos e ele vai fazer isso de novo nesse filme, o que deixa o filme muito mais interessante. Porque a gente sabe muito mais sobre o filme só olhando. E eu não vou conseguir falar tudo pra vocês, então vejam esse filme. Mas o que eu achei interessante desse filme, culturalmente falando, é que Clube da Luta e o Psicopata Americano, eles são amados por nicho. Então o nicho dos Red Pill, o nicho dos vingativos, o nicho dos machistão, eles são famosos nesses meios. Mas o Dia de Fúria, ele tem um agrado cultural mais aberto. O que isso quer dizer? Tem um clipe dos Foo Fighters que é baseado no filme Dia de Fúria. Tem personagem dos Simpsons, que foi criado exclusivamente parecido com o cara do Dia de Fúria. Enquanto o Psicopata Americano e Clube da Luta dão um senso mais nichado da vingança do homem frustrado, esse ele é mais amplo, ele é mais como se fosse a vingança do homem comum. Só que, assistindo esse filme, o protagonista é claramente o vilão. Ele não é um anti-herói, ele não é uma pessoa mal entendida, ele é o vilão. Ele faz coisas erradas por motivos não justificados. E é interessante ele culturalmente ser visto como um filme de agora a gente vai mostrar pra eles como é que faz de uma maneira aberta, de uma maneira tipo, meu pai, meu tio, sabe? Meu primo, podem falar desse filme. Eu ouvi muitas vezes, ouvi primo meu, ouvi amigo meu falando, não, tem que fazer que nem um Dia de Fúria, tem que ir lá e quebrar o McDonald's. O que é fascinante pra mim. Dentre outras coisas, é fascinante pra mim. O filme conta a história de um protagonista que ele é basicamente o ápice do homem da classe média, o homem branco da classe média, quase um remanescente da década de 60, que você, se você fosse um homem de bem, fizesse tudo direitinho, você conseguiria comprar sua casa, ter sua família, ter seu emprego estável, se aposentar e ter uma aposentadoria feliz. É isso que foi prometido pra ele. Só que no caso do nosso protagonista não deu muito certo. E a gente vai ver a jornada de um homem que não aprendeu a lidar com frustrações. O filme começa com um engarrafamento horrível, tá tudo parado, e o nosso protagonista tá dentro de um carro que o ar-condicionado não tá funcionando, eles colocam a câmera bem pertinho assim dele, e você vê o suor escorrendo assim na cabeça dele, e não anda, e não vai pra frente, não vai pra trás, e daí de repente eles começam a aumentar o som, e você escuta buzina, gente gritando, rádio, tem um ônibus assim de crianças enlouquecidas no ouvido dele, e daí aparece uma mosca assim, e a mosca começa a perseguir ele dentro do carro, e ele não consegue matar a mosca, e isso é o estopim pra ele fala, chega, ele levanta do carro no meio do engarrafamento e vai embora. Pergunta onde é que você tá indo, ele fala, eu tô indo pra casa, e vaza, vai embora, que é uma coisa entendível, porque todo mundo já deve ter tido uma vontade de fazer isso alguma vez na vida, né, tipo, não quero mais ficar aqui, tá engarrafamento na BR, sabe, que tem 4 horas de atraso, você fala, eu vou, fica aí o carro, eu vou andando. E ele realmente faz isso na prática. E esse filme todo, ele vai ter um filtro amarelo mijo, neura da edição, filtro amarelo mijo, ótimo, que você fica com sede só de olhar pro filme, você sente quase o suor escorrendo pela tela, assim, vai te dando uma agonia de tão quente que parece o filme por causa daquele filtro. E não é um filtro do tipo sol na cara, é um filtro de mormaço, então parece que tá todo mundo preso num forno, o que é ótimo pra gente sentir junto com o protagonista o que ele tá sentindo. Então ele tá morrendo de calor e ele cansou, foda-se, foda-se, ele vai embora. Quem tá nesse mesmo engarrafamento? Um policial chamado Prendergast, é um nome chato, a gente vai chamar ele de policial, e ele tá vivendo o mesmo senso de decadência que o protagonista está. Ele também está muito frustrado com a condição atual de vida dele, mas os dois agem com as coisas inesperadas da vida de maneiras muito diferentes, eles são quase o contraponto um do outro, eles são no mesmo engarrafamento. Ele se oferece para ajudar o policial rodoviário para tirar o carro
carro da pista para que o trânsito flua, né? Já que parou tudo por causa dele. E o policial rodoviário já não é muito educado. Ele é todo simpaticão, assim, e o policial não é muito educado com ele. Voltamos pro protagonista. Ele sai do carro, vai pra cabine telefônica, liga pra suposta esposa dele. Liga pra ela, só que ele não fala nada. Ele só respira e desliga. Ele vai ligar de novo e ele não tem moedinhas pra isso. Ele vai numa loja de conveniências que tem na frente da cabine telefônica. Chegando lá, ele pede pro atendente dar um troco pra ele. Tipo, eu te dou esse dólar, você me dá 4 moedinhas pra eu poder usar no telefone. E daí ele fala que não vai dar troco sem comprar nada. Ele respira fundo, vai lá, pega uma Coca-Cola gelada. E é interessante eles usarem a Coca-Cola, porque ela é meio que um dos ícones do American Way of Life, né? Coca-Cola é um negócio muito propaganda americana. Ele leva a Coca-Cola até o caixa e o atendente, dono da loja de conveniência, fala 85 centavos. Ele fica puto, porque se ele pagar a Coca, ele não vai ter dinheiro pra ligação. E ele fica bravo com o atendente. Só que daí que vem o BO. A primeira coisa que ele faz é ofender a etnia dele. Então, ele é coreano e ele tem um sotaque muito pesado. E daí ele fala, mas quanto? Não tô entendendo o que você tá falando. O que você tá falando? Ele fala 85 centavos. Ele fala, aprende a falar direito, você tá nos Estados Unidos, fala inglês. E se eu pagar 85 centavos, eu não vou ter dinheiro pra ligação. Daí ele só fala 85 centavos. Fala, você tem noção quanto de dinheiro os Estados Unidos deu pra Coreia? E daí ele fala, não. Daí ele fala, deve ser muito, porque eu também não sei. E ele fica muito bravo mesmo. O atendente da loja fica com medo e pega o taco de beisebol pra se defender. O protagonista fica ofendido com a ideia de que ele vai causar algum tipo de violência. E ele faz isso como? Causando algum tipo de violência. Ele pega o taco de beisebol, destrói parte da mercadoria e fala, você acha que eu sou um cara violento? Você acha que eu tô tentando te roubar? Você tá tentando me roubar, cobrando esse preço absurdo pela Coca-Cola. E lembra que eu falei sobre a Coca-Cola ser um ícone da American Way of Life, do estilo de vida americano? Então, ele é um americano padrão que não tem dinheiro pra comprar uma Coca. Entende? Paralelo? Esse filme é cheio dessas coisas. E ele fica muito bravo. Você tá fazendo violência contra mim. Um cidadão americano. E ele fica louco. Ele fala, quanto que custa essas rosquinhas? Ele fala, $1,20. Ele, não. Agora nós voltamos pra 1965. A gente vai colocar o preço do jeito que era pra ser. E toda vez que ele fala um preço alto, ele destrói a mercadoria. É interessante ele falar de 1965, porque 1965 foi o último ano de crescimento econômico dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Logo depois disso, iniciou o que eles chamam da grande inflação, que os preços foram subindo exponencialmente até 1985. E esse filme é de 93. Então, ele tá vivendo as consequências da grande inflação e ele tá preso naquele período que é onde ele deveria estar, que é o do pai de família, homem de bem, trabalhando no emprego justo, ganhando bem, tendo uma família que ama ele, se aposentando e tendo uma morte feliz. Depois de ele fazer todo esse discurso reclamando de como ele não tá vivendo uma vida justa, ele obriga o atendente a aceitar 50 centavos pela Coca-Cola ao invés de 85 centavos, paga a Coca-Cola e vai embora. E nesse começo a gente pode ver que ele é um homem que nasceu com as certezas dos direitos dele. O que é isso? Existem duas criações diferentes. Uma criação de que você não tem nada, você precisa alcançar tudo, e uma criação de que você já sabe que você merece tudo isso e o mínimo que a sociedade pode fazer é te dar o que te é de direito. Isso faz com que ele não pense nas outras pessoas em nenhum aspecto, ele só pensa no direito dele. Então ele não vê como um ato de violência porque ele tá vivendo um absurdo. Ele tá vivendo as consequências da inflação. Então o que ele tá fazendo é justiça. Justiça. E o fato de ele fazer isso contra uma minoria que tá lá nos Estados Unidos de favor, faz ele se sentir mais ainda no poder para mandar naquela pessoa. E é isso que acontece quando você não aprende a lidar com frustrações. Não estou generalizando os homens, tá bom? Vamos falar isso antes. E isso pode acontecer com mulheres também, sobre lidar com frustrações. É que, contextualmente, o homem acaba lidando com a frustração com raiva. A gente tem outras maneiras de lidar com isso. A gente chora, a gente faz birra, sabe? Tem outras maneiras de fazer isso. Algumas usam raiva também. Mas, nesse caso, a gente vai estar falando dos homens porque é o título do filme e é as características históricas que aconteceram para esse indivíduo em específico ter esse resultado. Beleza? Beleza! Quando você cresce não aprendendo a lidar com frustrações, você tem uma perspectiva muito unilateral da vida. O que isso quer dizer? Vamos supor que você é pequenininho, é uma criança. Você tem um brinquedo, você gosta muito desse brinquedo e você quer brincar com esse brinquedo para sempre. Mas tem outra pessoa do teu lado que também quer brincar, outra criança. Se a sua mãe fala, você vai dividir o brinquedo, mesmo você fazendo birra, mesmo você ficando bravo, mesmo você reclamando, você entende que a outra pessoa também tem necessidades e que você vai ter que ficar um pouquinho triste, um pouquinho bravo para que outra pessoa supra as necessidades dela. Quando você não aprende isso, quando te encorajam
a se valorizar mais do que todos, manter você sempre em primeiro plano, você sempre superior, você nunca passa pela sua cabeça que outras pessoas também têm necessidade. Não é nem uma questão de egoísmo, é uma questão de não pensar a respeito, porque isso nunca foi te colocado como prova. Então você passa uma vida inteira, não só pelo brinquedo, mas com outras ações, né? Você passa uma vida inteira vivendo como se você tivesse que suprir as suas necessidades só porque você nunca aprendeu que outras pessoas têm necessidades. Por isso que é tão importante vocês colocar em situações que talvez você perca, que você aprenda a perder, que você aprenda a errar, porque isso também te dá empatia. Isso também faz você sair da sua perspectiva, coisa que o nosso protagonista não faz. Ele só piora, inclusive. Então voltamos ao nosso policial, ele tá no último dia de trabalho dele, prestes a se aposentar, e ele passa por um outro tipo de frustrações. Ele não é respeitado no trabalho dele. As pessoas não escutam o que ele tá falando. Por quê? Porque ele é bonzinho. Ele é certinho demais. Dentro de um sistema policial corrompido, que a gente vai ver mais no filme, ele é o que destoa. Então ele quase sofre um bullying infantil dos outros policiais que acham ele muito bonzinho. Então, eles não respeitam o que ele tá falando. Ele é uma pessoa que tá tão preocupada em fazer o certo que ele vai ficar no último dia de trabalho dele até a última hora do trabalho dele, porque isso é o que é certo ele fazer. Ele poderia sair mais cedo, porque o que eles vão fazer? Demitir ele? Não vão demitir ele, porque ele já tá demitido, né? Mas mesmo assim ele decide ficar lá até o final do dia. Ele tá trabalhando dentro da delegacia porque a esposa dele tem algum distúrbio, que eles não explicam bem, mas ela entrou em pânico um dia que ele demorou demais pra chegar, e pra ela não ficar preocupada, ele saiu das ruas e começou a trabalhar dentro do escritório, que faz dele muito infeliz, porque ele gosta de trabalhar na rua. E o que faz todo mundo dentro da delegacia chama ele de pau-mandado da mulher. Enquanto eles estão zoando o policial quase aposentado, colocar areia dentro da gaveta dele, porque ele vai se aposentar numa cidade praiana, assim, chega o coreano da loja de conveniências falando que ele sofreu de violência. E começa a gente ver que ninguém é bom nesse filme. Todo mundo contribui para a vida do jeito que está dentro desse universo criado pelo Joel Schumacher. Porque o coreano chega atordoado lá falando que um cara entrou na loja, destruiu as mercadorias dele, pegou a Coca-Cola, pagou e foi embora. Primeiro, ele por ser coreano, ele já é desmerecido pelos americanos. Segundo, a descrição dele é um homem branco de gravata e camisa. E essa descrição faz com que todos os policiais, até quase o final do filme, desmereçam as denúncias das pessoas. Como assim um homem branco de gravata e camisa atacou a tua loja com um taco de beisebol? Ninguém acredita nele. Todo mundo acha que ele é maluco, porque como assim um homem de bem fazendo uma coisa dessa? E eles meio que ignoram o coreano. Voltamos pro protagonista, as duas coisas vão acontecer em paralelo, então a gente vai pular muito de um lado pro outro. Voltamos pro protagonista, ele senta num barranco pra tomar a coca dele e consertar o furo do sapato dele, que já é uma coisa pra gente ficar assim, se ele é um homem trabalhador de bem, por que o sapato dele tá furado? Quem aparece é uma dupla de maloqueiros mexicanos que são gangsters. Tem uma gangue e ele ultrapassa a área deles, que a área não é uma área particular, mas é a área de proteção de gangsters. Eu esqueci a palavra agora, tem um nome pra isso. Eles chegam todos violentos e ele com calma fala, gente, eu entendi, é uma coisa de gangue, eu vou pegar minha sacolinha e eu vou embora. Os dois falam, não é tão fácil assim, me dá essa maleta. Ele fala, eu não vou dar minha maleta. Ele tá com um taco de beisebol. Ele usa o taco de beisebol e a maleta pra acabar com a vida dos dois gangsters. Cata os dois na porrada e vai embora. Os dois saem correndo. E daí o que ele faz? Ele liga de novo pra esposa, que a gente descobre que na verdade é ex-esposa dele. E que ele está proibido de ir até a casa dela. Mais uma red flag. Como assim ele não pode ir pra casa dela? Ele quer ir pra casa dela porque é aniversário da filhinha dele, se chama Adele, e ele fala que vai pra casa dela de qualquer jeito. E ela fala, você não pode vir aqui. Se você vir aqui, você vai ser preso. Ele fala, não, eu preciso ir pra minha casa ver minha família. Não... Ele ignora tudo que ela tá falando e vai falando, eu tô indo pra casa e eu tô indo pra casa. Nesse momento, enquanto ele está falando que ele está indo pra casa, os gangsters mexicanos arranjam mais 2 gangsters e botam mais uma mulher no carro e vão atrás dele. E nesse filme, o fato de ele ser um homem branco da classe média faz ele ser a prova de balas, porque eles chegam com uma metralhadora e eles não acertam ele. E ao mesmo tempo que eles estão tentando matar ele, eles não veem um caminhão e acontece um acidente. Um acidente que deixa todos os gangsters do carro feridos. O nosso protagonista vai lá, pega a metralhadora
do gangster, vê que eles têm uma bolsa, assim, de materiais esportivos, cheia de armas, pega a bolsa, atira na perna de um dos gangsters e fala, aprendam a atirar. E é interessante que esse filme parece videogame, porque ele acorda, deixa o carro no meio do nada. Ele anda até a loja de conveniência e lá ele consegue um taco de beisebol. E ele pega o taco de beisebol e usa pra atacar os gangsters mexicanos. E lá ele adquire uma faca daquelas borboletas, sabe? Ele sai agora com a faca e sem o taco, e daí ele vai ser atacado, mas ele acaba atacando e adquire uma maleta de armas perigosas. Parece... Eu não sei de videogame, eu posso estar falando besteira. Mas parece que ele vai cumprindo as missõezinhas, ele vai ganhando armamentos pra missãozinha dele melhorar, sabe? Aí tá. Depois que a ex-esposa desliga o telefone, ela liga pra polícia. A polícia chega e é frustrante. Lembra que eu falei que a polícia, nesse universo do filme, ela é extremamente corrupta. Então ela chega e explica, olha, meu marido tem uma medida protetiva contra ele não pode chegar perto da gente, mas ele me ligou falando que vai vir. E daí o policial olha pra ela e fala, seu marido bebia, fumava? Dela, não. Ele já bateu na tua filhinha? Dela, não. Ele já bateu em você? Dela, não. Mas ele bateria em você? Dela fala, é complicado, mas ele tem sim tendências violentas. O policial olha de cima e baixo e fala, teria tendências? E nesse momento ele ignora tudo que ela tá falando. E você vê que ela tá apavorada, ela tá com medo, mas ela quer ser verdadeira e fala, não, ele não me bateu, mas ele foi muito violento, mas ele não me bateu. E os policiais falam, se não bateu, não tem que a gente possa fazer, né? Ele tem que bater primeiro pra você. O que a gente pode fazer? E os policiais ficam lá um tempo, tipo uns 20 minutos, e depois vão embora e deixam ela sozinha igual. Porque não é o trabalho deles ser babá de mulher histérica. Eles usam a palavra histérica. O protagonista tenta pegar o ônibus e ele começa a olhar pra cidade. Ele olha pra cidade e tem gente protestando, gente dormindo na rua, gente usando droga, bebendo, festando. E o ônibus tá cheio, ele é atropelado, quase não consegue entrar no ônibus e decide ir de a pé pra casa dele. Chegando pra ir de a pé, ele passa numa estrada. Essa estrada ele não pode ultrapassar porque ela tá em reforma. Ele dá a volta no parque. Ele vai pro parque e tem mais pessoas em situação de vulnerabilidade. Tem pessoas de cadeira de roda pedindo dinheiro. Daí passa por ele quem? Um malandro que tá comendo alguma coisa e falando, ai, meu carro quebrou, será que você pode me dar dinheiro pra gasolina? Daí ele fala, qual que é o modelo do carro? Daí ele fala, não sei. Deixa eu ver tua carteira de motorista. Ele fala, tá, não tenho carteira de motorista, mas eu tô sem comer há 3 dias, ok? Ele tá com pão na mão, assim. E ele fala, por que você não trabalha? Vai trabalhar, faz que nem todo mundo trabalha. Ele fala, não, me ajuda aí, me dá pelo menos essa tua maleta. E daí ele joga a maleta, o cara acha todo feliz sendo coisa e lá dentro só tem uma maçã e um sanduíche. Daí ele fica puto e joga a maçã na cabeça do protagonista. E nesse momento vocês percebem que ele está passando por todas as pessoas que ele considera o problema. Primeiro ele passa por um imigrante, daí ele passa pelos periféricos, né, pelos gangsters mexicanos, daí ele tenta passar e não consegue porque o governo tá fazendo uma reforma que não acaba nunca, e depois ele passa por um homem que não quer trabalhar. Então ele tá vivendo mais ou menos um dia de tentação, assim, porque ele vai pegando tudo que ele considera seres inferiores na sociedade que estão causando problema. O problema não é ele, o problema não é maior, o problema são essas pessoas que estão passando por ele. Voltamos pra polícia. Primeiro tivemos o coreano, agora uma das mulheres que estava dentro daquele carro que teve o acidente, estava atirando no protagonista, começa a explicar o que aconteceu. E acontece a mesma coisa. Existe uma possibilidade dela ser uma moça da vida, ser uma prostituta. Mas eu não tenho muita certeza. Mas é pelo tratamento que eles estão fazendo com ela. Eu não sei se eles estão tratando ela dessa maneira só porque ela é latina ou porque ela tem esse emprego e ela se mete com gangsters. Mas ela tá falando, olha, um cara branco de gravata e camisa branca atacou eles e eles foram se vingar e ele atacou de novo. E eles mandam ela parar de mentir e falar a verdade, porque como assim um cara branco de gravata e camisa atacou um monte de mexicano? Não faz sentido. Não faz sentido. Eles ignoram completamente tudo que ela tá falando, mesmo que ela esteja no momento de falar o que ela sabe. Eles falam, não, fala a verdade. O policial que tá quase aposentado, ele escuta e vai lá falar, fala, por acaso, esse cara era assim? Ela falou, era assim. E ele fica, estranho. Mas ele é removido pelos policiais que não vão se aposentar naquele dia. Ele fala, sai daqui, a gente tem que resolver essa situação, você não é teu trabalho, você é do escritório, para de ficar achando pelo em ovo. Ele é desacreditado novamente. O protagonista jogou o lanche dele na cara do malandro e vai numa rede de fast food. E ele pede um item do menu de café da manhã. E eles falam, a gente só serve café da manhã até as 11h30. E é 11h33. E ele fica louco de novo. Ele fala, como assim? Eu venho aqui toda semana, vocês não podem fazer isso. Daí a moça fala, me desculpa, mas a gente só serve até 11h30. Fala, eu quero falar com o seu gerente. O gerente fala,
me desculpa, a gente só serve até 11h30. Ele faz o quê? Ele pega a metralhadora dele e fala, como assim só serve até 11h30? Todo mundo começa a gritar, todo mundo começa a badernar e ele mais uma vez acha que ele tá sendo justo. Ele tá fazendo o trabalho dele como cidadão. Porque como assim? Passou 3 minutos? Eu sou um homem de bem que só quer tomar café e você não me serve por causa de 3 minutos. E todo mundo tá apavorado dentro da loja. Ele acidentalmente dispara a arma pra cima, assim, porque ele não sabe mexer bem. E tem gente vomitando, tem gente passando mal. Ele fala pra todo mundo, calma todo mundo, eu não vou fazer nada. Com a arma, assim, não vou fazer nada. Pode comer seu lanche. Todo mundo, tipo, passando mal e fala, você faz meu café. Ele pensando bem, pode ser um hambúrguer. Faz o hambúrguer e o hambúrguer chega e ele fala, olha pra aquela foto do hambúrguer. Não é muito legal aquela foto? Por que não vem que nem a foto tem essa coisa mole, murcha, sem graça? Sabe que isso é uma propaganda enganosa? E todo mundo se tremendo, falando, sim, senhor, desculpa e tal. Dele. Cara, isso é um absurdo. E ele paga e vai embora novamente. E daí a gente conhece outro ponto importante sobre o protagonista. É que ele acha que ele merece mais que os outros. Porque se ele fosse um cidadão correto, ele não ficaria bravo por passar 3 minutos. Porque passou 3 minutos, ele realmente passou da hora. Ele não mereceria. É o que é certo. Mas ele fez tudo direitinho na vida. Ele merece um pouco mais, porque é isso que foi prometido pra ele. Então, ele agir de violência é só ele tentando cuidar do que é dele. Ele não vê isso como violência. Ele não vê isso como absurdo. Ele vê ele tentando fazer os outros entenderem que ele merece tudo aquilo. E o protagonista brigar porque ele quer a comida, porque ele quer naquela hora, ele é basicamente uma criança mimada com poder de fogo. Eu falo sobre criança interior no filme Nunca Fui Beijada, que é completamente oposto. Se você tá aqui pelo Dia de Fúria, eu vou te linkar pro Nunca Foi Beijada. É isso define meu canal, mas tá. Eu vou pôr aqui que ele fala sobre a criança interior, que basicamente são emoções não processadas. Ele parou na parte de processar frustrações quando ele tinha, tipo, 5 anos de idade. É por isso que quando ele pede o ovinho no café da manhã e não dão pra ele atira. Porque ele não aprendeu a sofrer um pouquinho, assim, literalmente um pouquinho. Voltamos pro policial, ele tá tendo o último almoço com a ex-parceira de rua dele, quando ele trabalhava na rua, e ela tá falando como ela acha estranho ele se aposentar mais cedo, ele morar numa cidade que ele não gosta, tudo isso por causa da mulher dele. Ele fala que a mulher dele sofreu muito na vida e que ele pode não estar querendo ir para aquela cidade, ele pode não querer se aposentar mais cedo, mas ele ama ela. Então, eles vão resolver as coisas juntos. E quem interrompe esse almoço é um policial chato, cuzão pra cacete, que chama agora a atual parceira dele. O maluco entrou em um fast food com uma arma e ficou bravo porque não estavam servindo o menu de café da manhã. O policial que vai se aposentar pensa, estranho, e ele fala, ele pagou pelo lanche? Ele fala, pagou. Daí ele implora pra ex-parceira dele, pergunta se o cara tava usando uma camisa branca e uma gravata, e ele era um homem branco e alto. E ela fala, ai, sério? Daí ela fala, por favor, só pergunta. Pergunta e me avisa. Ela fala, tá bom. Vai lá ver o que tá acontecendo. Enquanto os policiais estão se movimentando pra entender o que tá acontecendo, o protagonista parece um bebezinho com sono. Você já viu uma criança com sono? Que se você põe ela pra dormir, ela chora de brava. Se você quer deixar ela acordada, ela chora de brava. Se você dá água, ela fica brava. Se você... É isso, é ele. Se você põe ela quieta, ela fica brava. Se você abraça ela, fica brava. Então, ele tá ligando mais uma vez pra mulher, que dessa vez não atende, porque ela tá conversando com o policial. E quem tá atrás dele é um cara também babacão, que grita com ele, falando, tem mais gente querendo usar o telefone. Ele fala, ah, é? E atira na cabine de telefone. Boa sorte no seu uso. Como uma criancinha mimada. Ele vai pra onde? Ele vai pra uma loja de produtos militares. E o dono da loja é extremamente suspeito. O dono da loja começa a tratar ele muito bem. E ele começa a xingar um casal gay que tá lá de maneira extremamente homofóbica e ofensiva pra eles saírem da loja. Eles saem da loja, quem chega? A policial mulher. Policial mulher perguntando sobre um cara de camisa branca e gravata. Só que o atendente da loja, ao invés de denunciar, ele esconde o protagonista. E o protagonista fica achando estranho. Daí o atendente da loja, ele é bem machista com a policial, falando por que não tem uma versão feminina de policial, pra gente saber, tipo atriz e ator, por que não tem. Daí ela fala porque não faz diferença. Ela sai da loja e daí o atendente da loja pega o protagonista pela mão e leva ele num quartinho. Nesse quartinho, a gente descobre que o atendente de loja é nazista. Nazista skinhead, porque ele é careca. E ele começa a mostrar todos os itens de colecionador do nazismo que ele tem, todas as armas que ele tem escondida. E ele dá de presente uma bazuca pro protagonista. E o protagonista fala o quê? Por que você tá me ajudando? Ele fala, por quê? Porque eu ouvi eles falando de você no rádio policial e você é meu herói. Eu quero te ajudar nessa sua jornada de vigilante. E ele olha pro cara e fala, eu não sou como você. Você
é um babaca. Eu sou um homem americano, cidadão de bem. Eu não sou um vilão. E os dois começam a conversar sobre isso e brigar, e tem uma discussão. Ele amarra o protagonista se liberta. Ele tinha comprado um globo de neve, que é uma coisa muito padrão americana, como eles gostam de globo de neve, né? Pra dar de presente pra filha dele no aniversário. O skinhead quebra o globo, deixa ele puto. Ele faz o quê? Ele atira no skinhead e ele é falecido. E esse é o momento que não tem mais volta. E ele explica isso, porque ele liga pra esposa dele e ele já não tá mais passivo. Ele decidiu que não é justo mesmo e ele vai tomar as rédeas da vida dele. Antes ele usava, e isso foi a produção do filme que falou, então foi proposital. Antes ele estava usando essa roupa de trabalhador de colarinho branco e ele muda para uma roupa militar. Quando ele muda para roupa militar é quando ele foi completamente radicalizado pelas ideias dele. Ele liga para a esposa e fala: você sabe que em alguns estados dos Estados Unidos uma mulher que não obedece o homem pode ser morta ainda, né? Então se fosse você tomava cuidado. Ele ameaça ela diretamente, sem dó. E ele explica o que é o ponto que não tem mais volta. Se eu não me engano, a história é quando os astronautas foram para o espaço, eles chegaram num ponto e deu errado e eles tinham que voltar, mas eles passaram do ponto que dava para voltar, então eles estavam no ponto que não tem mais volta. Nesse momento, o protagonista entra no ponto que não tem mais volta. Ele mostra um ponto interessante que eu não esperava nesse filme, que é a trajetória de uma pessoa se tornar radicalizada, o que é uma pessoa que de repente tem ideais completamente fora da nossa razão. Você em 2025 você ter pessoas nazistas, você em 2025 ter pessoas que declaram ódio claro a outras etnias, a outros estilos de vida, quase como se fosse uma afronta à vida deles. E a gente vê isso acontecendo com o protagonista. E como isso acontece? Não acontece do dia para a noite, ele acontece quando você cria bases diferentes de realidade. Um exemplo completamente infeliz que eu vou dar aqui para vocês agora, completamente insensível. Mas você vai nas Americanas. Você vai nas Americanas e você precisa comprar um par de meia. Mas daí você entra nas Americanas e você fala: é mais barato se eu comprar 6 pares de meia, vem no pacote. Mas se eu comprar 6 pares de meia, é melhor eu parcelar, né? Porque já vão ser 6, não vai ficar tão barato. Mas se eu vou parcelar, por que eu já não compro a roupa de academia que eu precisava comprar? Compro umas bala fine, compro um salgadinho, já que eu vou parcelar mesmo. E no final, você vai para comprar um par de meia de R$7, você sai com R$250 gastos. Porque você vai mudando a sua base de realidade. Então, você chega com a meia. Mas daí lá você muda de ideia. E daí a sua base não é mais a meia, é o desconto que a meia vai dar. Beleza, se a meia vai dar desconto, é melhor parcelar. Você não pensa mais na meia de R$7, você pensa que no parcelamento você vai pagar menos. E você vai escalonando a sua realidade a partir dos acontecimentos. Mesma coisa acontece com radicalização. Primeiro você começa com não saber lidar com a frustração. Eu não acho que isso seja justo. Não é justo comigo, não foi justo com a minha família, não é justo, tá acontecendo. Daí você pensa: eu estou sofrendo e a culpa não é minha, então a culpa deve ser de outra pessoa. De quem que é a culpa? Você acha uma pessoa para pôr a culpa. A culpa é dessas pessoas. Tudo que acontece errado é por culpa dessas pessoas. Elas estão atrapalhando a meu sucesso, ou a minha injustiça, ou a justiça da minha categoria. Então o que virou de eu não acho justo para essas pessoas estão destruindo o meu sucesso. Elas são diretamente culpadas por isso. Ela sai disso para se essas pessoas só sabem causar mal, elas merecem morrer. Porque eu vou estar fazendo um serviço não só para mim, mas para todas as pessoas que sofrem com essa minoria, entende? Então ele saiu do a vida não tá sendo justa comigo para acabar com todo mundo merece morrer, porque não é justo. E ele passou do ponto de injustiça para radicalização quando ele teve contato com skinhead. E depois disso fica tudo muito mais absurdo, sabe? Na delegacia o policial tá implorando para ser ouvido, implorando, ele falando: gente, olha, ele traça no mapa e fala: olha, faz sentido, parece uma rota específica, é o mesmo cara, são os mesmos padrões, e todo mundo tá cagando pra ele, cagando, falando: você é um homem de escritório, o que você tá se alegrando, não é tua área, para de se meter. A ex-parceira do policial, quase aposentado, decide ajudar o policial, porque ele tá gritando desesperadamente pra todo mundo: caras, vamos lá, tem alguma coisa errada, tem um homem fazendo coisas absurdas, e ninguém escuta ele. Todo mundo ri da cara dele, todo mundo fala que esse não é o trabalho dele, que ele tinha que ir pra casa porque ele já vai se aposentar, para com isso. E a única pessoa que acredita é a ex-parceira de trabalho dele que decide ajudar. Eles vão
até a loja de conveniência. Lá, ele lembra do carro que ficou parado no engarrafamento no começo do filme. Ele vai lá e ele lembra da placa. A placa tá escrito Defense, só que é um D e daí tracinho Fence. E ele manda a parceira dele procurar a placa no sistema deles. Enquanto isso, a ex-esposa, tá ligando pra polícia e falando: me ajuda, meu marido falou que vai me matar. E a policial mulher chega e fala: a gente não pode fazer nada, é só uma ameaça por telefone, ele já tem a medida protetiva. Se você quer que as coisas melhorem, volte melhor da próxima vez e vai embora, deixando a mulher lá sozinha com o cara que prometeu de matar ela. A placa do carro tá registrada no endereço. Eles vão até o endereço da mãe do protagonista. E ele tá morando com a mãe desde o divórcio. Chegando lá, o quarto dele é extremamente arrumado, assim, bem asseadinho. Ele tem um histórico militar e ele trabalha construindo foguetes pro governo dos Estados Unidos. Mas ele foi demitido faz um mês. Ninguém sabe disso. Então ele vai todo dia trabalhar e daí junta com o começo do filme que ele tá dobrando um jornal pra colocar no sapato, é porque ele furou o sapato de tanto andar procurando emprego e não consegue. E lá na casa da mãe, eles descobrem que ele tá divorciado, ele culpa a mãe dele pelo divórcio, e ela tem medo do próprio filho. Eles conseguem o endereço da ex-esposa e voltam pra delegacia de polícia. O protagonista agora é mais do que armado, vai tentar atravessar a rua e ela tá em reforma, e ele tá muito bravo. Ele fala: vocês só inventaram essa reforma pra poder justificar o orçamento superfaturado de vocês. Porque se vocês não justificarem, ano que vem vocês recebem menos. E é por isso que vocês estão atrapalhando a vida de todo mundo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar um motivo pra vocês reformarem essa estrada. Ele pega uma bazuca e destrói a estrada. Bazuca! Destrói a estrada e sai faceiro. Ele faz o quê? Ele pula uma propriedade privada. Essa propriedade privada é o quê? É um campo de golfe. Campo de golfe com 2 homens brancos, ricos, velhos. Ficam muito bravos com ele. Falam: o que você tá fazendo aqui? Isso é propriedade privada, você tá invadindo o campo. E ele, que agora já não tem mais nenhuma noção da realidade, fala: vocês é que são uns merda. Que porra de esporte é esse? Que é um campo aberto, várias famílias poderiam estar brincando aqui, e agora é só um espaço morto para 2 caras ricos brincarem. E daí um dos caras ricos, velhos, joga uma bola de golfe na cabeça dele e pega uma arma. A arma faz um dos idosos infartar. E o remédio do coração dele tá no carrinho de golfe que vai embora pro lago. O protagonista olha pra ele e fala: viu? Agora você vai morrer com esse chapeuzinho ridículo. Ele atravessa o campo de golfe e pula numa mansão. Chegando nessa mansão, tem uma família fazendo churrasco. Essa família fazendo churrasco, ela é funcionário do dono. O dono é quem? Um cirurgião plástico. O protagonista pega todo mundo de refém. Quando ele descobre que o cirurgião plástico tá ganhando todo esse dinheiro, ele fica muito bravo. Fala: como assim? Cirurgião plástico pode comprar uma casa dessa e eu não posso comprar nada? Isso não é justo! E o pai tenta conversar, porque é pai, mãe e filhinha, e ele tá segurando a filhinha com a arma na mão. E o pai tenta falar: não, me leva no lugar dela. Ele fala: não vou machucar vocês. Hoje é aniversário da minha filha também. A gente vai fazer um churrasco assim, e daí a gente vai levar minha filha pra brincar. E daí à noite todos nós vamos dormir juntinhos e tudo vai ser como antes. E eu achei estranha a frase dormir juntinhos. Mas depois que eu vi uma review, eu entendi que o dormir juntinhos quer dizer que todos iam dormir ao mesmo tempo e não iam mais acordar. Esse era o plano dele. Sai da mansão, liga pra ex-esposa e fala: nossa, aqui no pier, que eles moram lá perto, tá cheio de gente, né? Ela percebe que ele tá perto de casa e ele entra por uma porta, ela sai pela outra correndo. Ele entra em casa e começa a ver fitas antigas de quando a família era perfeita, e a gente vê que a família não era perfeita. Era perfeita por muito pouco tempo, até o momento que ele começava a ser violento, ele começava a perder o controle, e ele vê isso na fita e ele fica tipo: que merda. Mas pela fita ele percebe que ele sabe onde tá a mulher e a filha, ele vai atrás da mulher e da filha armado. Mas antes de ele sair, o policial que vai se aposentar e a ex-parceira dele chega. Ele atira na ex-parceira e sai correndo. O policial aposentado, ele tem um dom muito bom de negociação. Ele conseguiu negociar com a mãe do protagonista e agora ele chega no pier, ele tá com a esposa e ele tá completamente em psicose. Ele abraça a esposa e fala: como assim você não vai dar um beijo pro teu marido? Aqui até que a morte nos separe, meu amor, a gente nunca vai se separar. E ele chega de mansinho com uma pipoca, ele começa a conversar e ele vai envolvendo o protagonista e ele vai conseguindo direcionar as coisas, sabe? É bem interessante como ele faz isso. O policial começa a contar a história da vida dele, falando que ele tá indo pra uma cidade que ele odeia por causa da esposa e que ele tinha uma filhinha e que a filhinha dele morreu, o que é verdade. A filha dele morreu da síndrome da morte infantil, se eu não me engano. Só que é estranho porque ela não era um bebezinho. Normalmente isso acontece quando a criança é um bebezinho. E a família dele meio que ficou completamente
completamente destruída por causa desse evento, porque o sonho dele era ser pai. E a esposa dele nem queria ser mãe tanto, mas ela aceitou ser mãe por causa dele. E os dois tiveram que viver esse luto junto, que esse também é um dos motivos de ele estar indo com ela pra essa cidade, porque ele também se sente culpado, sabe, de tudo isso ter acontecido. Pô, ele consegue fazer com que o protagonista coloque a arma no chão, a esposa chute a arma, saia correndo com a filha e a gente tem um momento de faroeste, assim, que os dois estão na frente do outro discutindo. E o policial fala, meu amigo, vamos lá, você parece o tipo de pessoa que não tá bem da cabeça. Você parece o tipo de pessoa que quer fazer o pior com a sua esposa, com a sua filha e depois acabar com a própria vida. Conheço o seu tipo. Por que você não espera a polícia tá chegando e você conversa com os policiais? E daí o protagonista olha pra ele e fala, eu sou o vilão? Por que ele não tinha percebido isso? E daí o policial fala, sim, você é o vilão dele. Mas eu fiz tudo certo. Eu fiz tudo que eles mandaram. E eu fui descartado pela sociedade. Eu não consigo nem pagar a pensão da minha filha. Eu trabalhei o tempo todo cuidando da segurança desse país. Eu deveria ser celebrado. E quem é celebrado? Cirurgião plástico. Isso não é justo. E daí o policial fala a melhor coisa do mundo. Ele fala, você tá puto desse jeito porque mentiram pra você? Meu amado, eles mentem pra todo mundo, não é só pra você não. Não é justo pra ninguém. Isso não te dá o direito de fazer o que você tá fazendo. E essa é a ideia. Em algum momento da vida de todo mundo, a vida não vai ser justa. Coisas injustas vão acontecer com você, você vai viver consequências negativas das ações de outras pessoas e, infelizmente, você precisa aprender a lidar com as coisas ruins. Lidar com as coisas ruins, ficar triste, ficar bravo, sem ações, sem consequências violentas, né? Ficar bravo, processar isso e deixar isso seguir pra frente, não internalizar, não achar que o mundo tá contra você, não achando que a tua vida é mais justa que a todos, porque não adianta. O que acontece é uma pessoa amargurada, revoltada, raivosa, que além de fazer mal pra si próprio, faz mal pros outros, que é o que acontece no filme. E a resposta do policial é simples. O sistema mentiu pra todo mundo. Para de fazer isso. Só que, como eu falei antes, ele já passou do ponto de retorno. E ele fala, nós temos duas escolhas. Você tá armado, eu tô armado. Eu posso atirar em você e te matar, ou você pode atirar em mim e a minha filha pegar o dinheiro da pólice de seguro. No 3, ele tira, só que ele tá com uma arminha de água, ele não tá com a arma de verdade. Mas o policial não sabe e atira nele e ele falece. E essa última frase, ela é pesada, assim, porque quando você não tem mais valor pra sociedade, às vezes é mais lucrativo você estar morto do que estar vivo na sociedade capitalista, porque se ele morrer matado, ele vai poder pelo menos ajudar a filha dele financeiramente, já que ele não poderia fazer isso em vida porque ele é considerado obsoleto, que é horrível. É realmente horrível. Mas a policial que levou um tiro tá bem, ela tá na ambulância, a filhinha vai comemorar o aniversário e o filme acaba. E esse filme é foda, porque não é só uma sociedade que não cumpriu as promessas com os homens tradicionais, os homens de bem. Também é um sistema policial corrupto, é um governo que não funciona. São várias coisas juntas que nada tá bom, nada tá bem. Nada tá bem pra todo mundo nesse filme. Só que o que muda é como eles lidam com isso e como eles decidem agir em relação a todas essas coisas. E isso faz o filme ser muito mais interessante. Vocês já assistiram esse filme? Vocês gostam desse filme? Conta pra mim nos comentários. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, me mostrar pra alguém se você ainda não é inscrito, se inscrever no meu canal. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.